Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal, hoje com o programa Nazismo, Crueldade ou Loucura. E o tema que vocês vão hoje assistir é a Rosa Branca. O que consiste esse movimento? Foi exatamente uma resistência profunda contra o nazismo e contra a política de Estado alemão neste momento histórico. A Rosa Branca ela foi composta basicamente por jovens estudantes universitários e tinha um objetivo sensacional que era a luta pela democracia e a dignidade humana. Esse movimento ele vai nascer, pessoal, em 1942 e já, infelizmente, em 43 ele vai ser banido. Né? Ele nasce em Munique, que foi um dos berços aí do nazismo, né? E da ação do Adolf Hitler. E esse movimento ele vai usar a seguinte estratégia: ele vai desenvolver panfletos e esses panfletos eles serão distribuídos por várias regiões da Alemanha através de postagens de correio, inclusive eles mandavam esses panfletos, inclusive para supostos endereços onde o Hitler poderia estar, para que ele recebesse esse material, né? E também para grandes autoridades do nazismo, como também autoridades mundiais daquele momento. Os jovens, os mais conhecidos e notórios aí desse movimento, foram dois irmãos, eu vou inclusive mostrar a imagem deles agora para vocês. Um deles é o Hans Kohl, que foi provavelmente um dos idealizadores desse projeto, desse movimento de resistência. Ele nasceu em 1918, morreu em 1943, e sua irmã, Sophie Skoll, de 1921, e ela morre em 1943. Ele era estudante de medicina e a sua irmã, Sophie Scholl, era estudante de filosofia e biologia. Eles tinham também outros jovens que o acompanhavam, que era o Christopher Probst, e nasceu em 1919 e morreu em 1943. O Alexandre Schmorell, que nasceu em 1917 e morreu em 1943. E o Willy Graf, que nasceu em 1918 e morreu em 1943. Todos esses jovens, mais o professor que eu citei aqui, eles morreram depois de um julgamento e no caso dos irmãos Scholl, eles morreram logo em seguida, 2 dias basicamente depois de presos, eles foram condenados à guilhotina e como podemos aqui avaliar, né, sem nenhuma dúvida, de uma forma extremamente cruel, inaceitável, né, já inclusive para o século XX. E como que eles foram descobertos? Na verdade, a Gestapo, que era a polícia política nazista, que também vou fazer um vídeo sobre a Gestapo, na verdade vários, vai começar a investigar a origem desses panfletos. Eles perceberam que o papel e que os envelopes e os selos, enfim, a maior parte deles tinha origem em Munique. E ali eles começam a entender que é a origem desse movimento de resistência. E eles percebem também que há uma linguagem acadêmica, portanto, eram acadêmicos, jovens, estudantes, etc. Esses jovens eles vão, de uma forma incrível, distribuir esse material, e esse material ele vai ter um caráter muito, muito interessante dentro da sociedade alemã, porque as pessoas já estavam demonstrando insatisfação em relação à guerra, em relação ao nazismo. Até porque em 1942, quando o movimento surge, a Rosa Branca, a Alemanha no fronte leste já tinha sofrido várias derrotas em relação ao exército vermelho da antiga União Soviética. Então havia já um grande descontentamento dentro da Alemanha em relação a todo esse conceito de guerra que havia sido de forma propagandística tão bem trabalhada pelos nazistas. E diante disso, então já dentro dessa insatisfação, o movimento ele vai tomar um corpo. Quando em 1943, na Universidade de Munique, quando eles iam distribuir o sexto panfleto, né, eles no saguão principal da universidade,
eles jogaram uma quantidade imensa desses panfletos da parte mais alta desse saguão, e nesse momento, o que vai acontecer? Eles são vistos, os irmãos Scholl, né, o Hans e Sophie, e eles são presos pela Gestapo. Depois de interrogatórios, enfim, eles logo, 2 dias depois, basicamente, eles já serão condenados à morte, né? De uma forma, como eu disse já no vídeo, de uma maneira muito arbitrária. E o interessante disso tudo, que inclusive eu vou fazer vários vídeos também falando sobre a resistência na Alemanha, eu quero frisar aqui para vocês que dentro da Alemanha nem todos eram a favor do regime nazista. Mesmo esses estudantes que já tinham sido da juventude hitlerista, porque inevitavelmente eles não tinham outra saída, porque eles foram educados durante o regime nazista, eles conseguiram perceber que aquilo era uma loucura. Inclusive, o Hans, ele relata que ele foi no Congresso de Nuremberg, provavelmente de 34 e 35, que ele começa a perceber a loucura que era o nazismo e a necessidade depois de uma mudança de postura. Inclusive, o Hans Scholl, ele foi médico voluntário, estagiário, porque ele não era formado ainda, no fronte soviético, antes de efetivamente começar o seu trabalho efetivo junto à Rosa Branca. Então, dentro desse movimento todo, a gente pode tirar um saldo aqui muito, mas muito profundo de amor ao próximo, de resistência. Eles tinham uma postura pacifista porque eles não acreditavam que através das armas eles poderiam acabar com o nazismo internamente, né? Mas sim denunciar para o mundo, denunciar internamente. Eles colocavam esses panfletos nas caixinhas de correio das pessoas, enfim. Então, foi um movimento muito, mas muito, muito interessante que aconteceu na Alemanha nazista. Eles foram objetivamente pegos em 18 de fevereiro de 1943, na Universidade de Munique. Então, essa foi a data que os irmãos foram presos, e depois, gradativamente, todos foram caindo, né, em função aí da pressão da Gestapo. Havia também uma célula da Rosa Branca em Hamburgo, e infelizmente também jovens e professores foram mortos. Até 1945, basicamente todos caíram. E diante disso, nós temos aqui a representação objetiva de uma resistência real contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e durante todo esse processo tão ruim que nós estamos trabalhando aqui nessa playlist. E eu quero agora, pessoal, mostrar para vocês um pequeno relato de como a Sophie Scholl, ela uma noite antes de ser executada, ela teve um sonho, né? E ela relata esse sonho para uma outra menina que estava na cela com ela, e eu vou trazer esse relato agora para vocês. Eu acho muito importante vocês observarem escutarem com muita atenção esse relato. Inclusive, a fonte desse relato é o livro que eu vou indicar para vocês agora aqui em cima, tá? Esse livro foi a fonte desse relato, que é um livro sensacional, que foi escrito pela Ing Scholl, o nome é A Rosa Branca, e ele foi organizado por Juliana Peperes e Tinka Reichmann, que é a história dos estudantes alemães que desafiaram o nazismo. Bom, então eu vou agora deixar para vocês escutarem este relato, e eu espero que vocês entendam um pouco a essência do que foi esse movimento. Então ela se deitou em sua cama e murmurou reflexões sobre sua própria morte. Em voz baixa e calma: um dia tão maravilhoso e ensolarado, e eu preciso partir. Mas, hoje em dia, quantos outros não morrem no campo de batalhas? Quantas vidas jovens, cheias de esperança? Pouco importa a minha morte se conseguirmos sacudir e abrir os olhos de milhares de pessoas com os nossos atos. É domingo. Lá fora, inúmeras pessoas despreocupadas passam pelas grades, aproveitando os primeiros raios do sol da primavera. Quando Sophie foi despertada da sua última noite, ainda sentada na cama, ela contou seu sonho.
Em um dia ensolarado, eu levava no colo uma criança num longo vestido branco para o batismo. A caminho para a igreja, conduzia ao topo de uma montanha muito íngreme, mas eu segurava a criança bem firme. De repente, diante de mim se abriu uma fenda, como uma geleira. Só tive tempo de colocar a criança em segurança do outro lado. Então, caí do precipício. Ela tentava esclarecer o sentido desse sonho singelo à sua companheira de cela. A criança é a nossa ideia, que irá prevalecer apesar de todos os obstáculos. Tivemos o privilégio de sermos os precursores, mas antes temos que morrer por ela. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. E eu vou finalizar o programa agora com uma fala final de um discurso que o professor, conforme vocês vão ver aí novamente, o Kurt Huber, que era professor de filosofia da Universidade de Munique, ele deixa como um legado que ele ia fazer esse pronunciamento no seu julgamento, e ele finaliza da seguinte forma esse documento. Nenhum processo que me acuse de alta traição pode me roubar a dignidade pessoal de professor, de pessoa que professa corajosamente sua visão de mundo e de Estado. Minhas ações e minhas intenções serão justificadas pelo curso irrefreável da história. Minha confiança nisso é inabalável. Espero em Deus que as forças que legitimam esta ação judicial se afastem de meu povo a tempo. Agi como tive de agir, seguindo uma voz interior. Arco com as consequências, conforme as belas palavras de Johann Gutenberg Fichte. E deves agir como se só de ti e de tua ação dependesse o destino das coisas alemãs, e só tua fosse a responsabilidade. Bem, finalizo o vídeo de hoje pedindo para você se inscrever no meu canal, pedindo para você curtir as publicações. Semana que vem nós vamos ter Labirinto das Ideias. Espero que vocês tenham gostado de hoje, o vídeo A Rosa Branca. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.